Que nesses instantes toda a energia dos nossos pensamentos de gratidão, de harmonia, sejam estendidos aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, a todos aqueles que nós pudermos lembrar. E chegue essas energias para que possam receber os influxos da paz e do entendimento de que tem sempre alguém olhando por todos nós, independente dos nossos problemas, das nossas aflições. Agradecemos mais uma vez a Deus por esse banquete maravilhoso do qual nós vamos estar servidos esta noite através dos conhecimentos que irão ser nos passados. Se conosco, Jesus, em todos os momentos, que assim seja. Juliana, é com você. Tá bom, muito obrigada, seu Pedro, obrigada, Helena. Bom, amigos, muito obrigada. Eu quero inicialmente agradecer. A gente estava conversando informalmente, mas quero dar minhas boas-vindas a todos que estão aqui nessa tarde de sábado. Nós estamos com 17 pessoas aqui, eu estou vendo. Alguns eu conheço, outros estou conhecendo agora. Então, eu sou a Juliane. O seu Pedro já me fez esse convite para participar e eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma. O que nós vamos apresentar aqui para vocês, muito embora eu seja da área jurídica, a gente vai tentar fazer de uma forma que não fique um juridiquês, né, e nem fuja do objetivo que é o estudo doutrinário, né. A AGE, ela faz o quê? Só para vocês entenderem. Nós temos as especializadas espíritas. Tem a AME, eu acho que vocês tiveram uma aula com o Décio aqui, né, que é o médico espírita. O Décio já é conhecidíssimo no meio espírita. Tem a ABRAP, que são os psicólogos espíritas. Tem o ICEMES. Tem algumas outras também especializadas espíritas. E a AGE, ela faz o estudo jurídico espírita, ela não é limitada a um tipo só de operador do direito. Por exemplo, tem a ABRAME, que é dos magistrados espíritas, então são só os magistrados, é a profissão deles ligada ao espiritismo. A AGE, ela inclui juízes, promotores, ela inclui advogados, professores, estudantes, bacharéis, né, que sejam da área do direito, porque o direito, ele não é só advogado ou juiz, né, existe uma infinidade de profissões que a pessoa pode optar. Então, a AGE, ela traz essa visão de fazer o estudo mais aprofundado das relações do direito com o espiritismo. E, no meu caso, eu vou dizer para vocês até um pouco da minha experiência, por que eu fui para o espiritismo. Eu fui para o espiritismo porque, quando eu resolvi fazer direito, na verdade, eu já era espírita, mas eu tinha uma coisa dentro de mim, já desde menina, da questão da justiça social, das desigualdades sociais, a coisa da pobreza extrema que tinha no Brasil. Eu via, na época, na televisão, os mais jovens vão lembrar, da fila do INAMPS, que a gente via lá não tinha SUS ainda, na época, antes da Constituição de 88, e eu via na televisão aquelas pessoas morrendo, as imagens eram assim que aparecia na televisão, as pessoas ficavam na fila e não tinham atendimento, porque só tinha direito ao atendimento de saúde pública quem tinha carteira assinada, quem não tinha carteira assinada não podia fazer uso de nada, nem de tomar uma vacina, né, então... isso foi uma conquista da Constituição de 88, e eu vi aquilo me indignava, eu falava que eu queria ser médica, mas quando eu comecei a fazer, a primeira reunião que eu participei de uma reunião espírita, foi através da Mocidade, um grupo jovem, e o estudo do Livro dos Espíritos, e quando chegou na parte das leis morais, eu falei, gente, é isso, tem tudo a ver com o que eu acredito, com aquilo que toca o meu coração. Eu tinha 15, 16 anos. A partir daí, eu fiquei naquela achando que eu ia ser médica, mas quando eu tive uma aula de um professor na escola, no segundo científico, terceiro científico, na época era científico que falava também, ele falando sobre o artigo 5º da Constituição Federal,
o direito à vida, né, a inalienabilidade da vida, falando sobre o direito à liberdade, o direito à igualdade, e aí eu fiz aquele link, puf, sabe quando faz aquele link? Nossa, é isso, né? E aí eu comecei e eu resolvi fazer direito. Quando falaram para mim que tinha a AGE, eu falei, nossa, eu quero participar desse negócio aí. A primeira vez que eu fui numa reunião da AGE, que foi em 2009, foi na criação, 2009, 2010, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu comecei como secretária, me falaram assim, entra para você, porque não tem ninguém, eu entrei porque não tinha ninguém, no fim virei presidente, e agora estou aqui, eu, presidente da AGE Brasil, né? A gente não sabe os caminhos que a vida toma, mas são as escolhas, mas também são as oportunidades de agente de progresso. E nisso, eu fui, cada vez mais que a gente vai estudando, a gente vai percebendo o quanto de relação tem. E o objetivo da AGE é esse, é trazer o olhar da ética, dos direitos da sociedade, da cidadania, a melhor visão disso. E quando a gente vai estudando os tratados internacionais, por exemplo, quando tem tratados internacionais da defesa da vida, da defesa do direito do deficiente, da pessoa com deficiência, dos direitos humanos, você percebe que aquilo ali foi intuído pela espiritualidade. O quanto que esses direitos estão sendo conduzidos pela espiritualidade para a construção, sim, de uma sociedade mais justa e fraterna, que é o que está lá na nossa Constituição Federal. Então, se a gente pegar o preâmbulo da nossa Constituição Federal, nós vamos encontrar lá tudo, certamente, uma grande intuição, uma grande condução da espiritualidade superior para nos auxiliar nesse caminho de uma sociedade mais justa e fraterna, igualitária, que é um dos objetivos da Constituição Federal. Então, a nossa proposta aqui não é fazer juízo de valor, porque juízo de valor, até isso vai sendo construído com o tempo. E quando nós vamos estudar, eu escolhi esse tema, Lei de Justiça, Amor e Caridade, porque, para mim, ele, dentro das leis morais, é o que resume todos os melhores dispositivos que a gente tem para essa construção do homem de bem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o homem de bem, ele não é o homem perfeito, porque Kardec finalizou lá dizendo, é aquele que busca superar as suas imperfeições. Então, eu já faço essa primeira introdução aqui para vocês, para que a gente não vai esgotar o assunto, eu não consegui colocar todas as questões, eu peguei só a primeira parte da justiça natural e divina, tá? E eu vou abrir aqui a apresentação, mas é para que a gente faça esse olhar, tenha esse olhar. Opa, peraí, que agora acho que eu vou fechar e abrir de novo aqui, só um pouquinho. Aqui. Para que a gente, então, comece a fazer as nossas considerações no contexto de sociedade, no contexto individual, né? E do que a gente pode fazer para sermos mais próximos desse homem de bem que busca a sua autoiluminação e a prática disso tudo, né? Para essa justiça, amor e caridade. Bom, deixa eu ver se agora vai. Bom, estão todos vendo, né? Agora? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode observar, quando Kardec a gente não esgota nunca de ficar impressionado com a inteligência, a sabedoria dele na condução da codificação espírita. Porque o Livro dos Espíritos, ele é o mais importante livro para que a gente possa estudar. Todo mundo tem que começar a estudar o Espiritismo pelo Livro dos Espíritos. Então, para vocês que estão começando na doutrina espírita, eu digo o seguinte, a gente tem que ler, reler e reler o Livro dos Espíritos. E ele não foi escrito
aleatoriamente, né? Quando Kardec fez a codificação, ele fez a mesma pergunta para diferentes tipos de médiums, e ele construiu as respostas que vieram para que tivesse mais, para que fosse fidedigna, né, essa resposta, para que ele tivesse realmente uma confiança no que estava sendo colocado. Cada médium que respondia, ele conjugava, ele compilava essas respostas para ver a similaridade entre elas. Ou seja, não era, fulano falou uma coisa, fulano falou outra coisa, e ele fez uma interpretação dele. Não, ele observou se todas as respostas condiziam com o mesmo conteúdo. Poderiam ser formas diferentes, mas eram o mesmo conteúdo. Então, quando ele coloca lei de justiça, amor e caridade, a gente percebe uma coisa muito interessante, que na linguagem latina, a palavra caritas significa tanto amor como caridade, né? Então, justiça seria uma situação, mas quando ele coloca amor e caridade, elas têm o mesmo sentido, mas de formas diferentes. Então, dentro da filosofia grega, quais são os tipos de amor que eles dividem? Alguns que eu selecionei aqui, tem mais. Mas esses tipos de amor, que são os mais conhecidos por nós, né? Nós temos Eros, que é o amor ligado à paixão, o amor romântico, ligado à sensação, toque, que ainda é o amor buscado por grande maioria da sociedade, por todos nós, na verdade, e a gente confunde muito as sensações por conta desse amor Eros, né? O amor Storge, que é o amor pelos filhos, ele seria o amor aos filhos ou a similares a eles. É aquele amor em que dá proteção, é aquele amor em que você busca proteger, mas existe uma relação naquele amor, existe um motivo para aquele amor existir, existe uma razão de ser, ele não é puro e simplesmente por acontecer. Enquanto que o Eros também existe uma necessidade de reciprocidade, existe uma necessidade de contrapartida, então é meio que uma moeda de troca também. Eu sou apaixonado por você e eu também quero que você seja por mim, e eu exijo também a sua fidelidade e lealdade, vamos supor, né? O Storge eu te amo porque você é meu filho, porque você é meu sangue, ou porque você faz parte da minha família, ou porque você está dentro do meu contexto de sistema. E o filia, que é o amor fraterno, o amor entre irmãos, o amor entre amigos, que na verdade é o amor mais próximo que a gente tem do incondicional, é o amor que se busca simplesmente por ser, é o amor simplesmente por sentir, é aquele amor que você tem por um amigo que você não sabe, não explica, por um irmão, que muito embora tenha questão consanguínea, mas às vezes você tem mais afinidade com o irmão do que com o outro, mas é um amor que não tem, na verdade, não pede nada em troca, ele se sente simplesmente por existir. E o ágape, que é o mais alto grau do amor, que seria o amor incondicional, aquele amor em que realmente não há a busca de uma reciprocidade. É o amor em que, se é possível, tirar o dedo mindinho, é aquele amor em que você perde em razão quando se precisa dar para o outro, é o amor incondicional, que é o amor mais próximo do amar a Deus, e o amor ao próximo, vamos dizer que seria o filia. Quando Kardec coloca lei de justiça, amor e caridade, ele está se aproximando aos conceitos de Aristóteles, de Tomás de Aquino, que são filósofos que já traziam esses conceitos sobre justiça, sobre amor e caridade. Então, por isso que a gente percebe que na construção do Livro dos Espíritos, o Kardec, como sendo um homem culto que ele era, ele tinha conhecimento de toda essa filosofia e toda essa pedagogia. Por isso ele constrói com as palavras certas para atender uma necessidade humana nossa. Portanto, quando falamos de lei de justiça, amor e caridade, é a conjugação dessas três
para que consigamos ter esse equilíbrio do homem de bem. A lei de justiça, sendo justo, conseguindo praticar o amor e a caridade, o amor ágape e o amor filia, eu estou mais próximo do mandamento amar a Deus e ao próximo. Certo? Bom, então, na questão 873 do Livro dos Espíritos, nós temos a primeira pergunta que Kardec faz neste capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? E a pergunta dele é muito pertinente, porque ele tá querendo saber dos espíritos qual é o conceito de justiça. Como é que eu consigo sentir se eu estou sendo justo? Será que a gente sabe quando a gente está sendo justo? Será que eu sei o que é ser justo? Porque a gente tem um hábito muito comum de dizer assim: ah, não, eu sou uma pessoa justa. Mas a gente sabe de verdade que está sendo justo? E ele faz essa pergunta para que eles respondam se isso é adquirido com o tempo, se é uma coisa que eu construo com o tempo, ou ela está realmente inata no ser humano. Ela está realmente na nossa criação divina. E aí os espíritos respondem: está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Eu coloquei em vermelho essa parte. Por quê? Sabe quando a gente começa a estudar na faculdade de Direito, os professores todos falam assim: conceito de dignidade humana. Ah, o conceito de dignidade humana. Não tem conceito, mas quando você sentir a sua dignidade humana violada, você vai saber o que é. Então, é a mesma coisa que ele quis dizer para a gente aqui, que os espíritos disseram. Vocês sabem a ideia da injustiça. Por isso que está na natureza. Está na sua natureza, está no seu coração, aí ele coloca embaixo, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração. Olha só, o desenvolvimento desse sentimento depende de nós. Deus, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Foi Deus que o colocou no coração do homem. A gente tem dentro de nós esse conceito de injustiça. A gente sabe quando algo é injusto. Por que que a gente sabe? A gente sabe porque lá dentro do nosso coração, a gente sabe que aquilo não é justo. A partir do momento que eu digo que aquilo não é justo, eu consigo trabalhar a partir dessa ideia o que seria justo, né? Mas, sem dúvida, é o progresso moral que faz o desenvolvimento desse sentimento. É importante que se estude, é importante que se reflita a filosofia, a sociologia, o direito, todas essas doutrinas, né, essas ciências humanas, elas servem para isso, para que desenvolvam entre nós esse entendimento do que é justo. Só que o entendimento do que é justo, ele vai de encontro também ao momento em que a sociedade passa, ao momento em que nós vivenciamos determinadas situações. Né? Se nós formos pegar hoje uma situação atual de escravidão, se você encontrar alguém escravizando outro ser humano, é totalmente injusto. Você vai achar aquilo injusto, além de imoral e ilegal. Hoje é ilegal. Mas, há, 200 anos atrás, não era ilegal. E pode ser que para alguns poderia ser injusto ou imoral, mas para a grande maioria da população, aquilo não era injusto. Não era injusto porque era direito da pessoa que conseguia comprar o seu escravo.
sendo ele ser humano ou não. Até porque, naquela ocasião, o conceito de ser humano não entravam essas pessoas. Essas pessoas não eram consideradas humanas. A mulher, uma pessoa do sexo feminino, ela também não era considerada um ser humano integral, porque ela era sempre uma propriedade ou do marido ou do seu pai. Agora, vamos pegar uma situação dessa e jogar para hoje. O que nós vemos? Com relação à escravidão, nós não encontramos de forma tão ostensiva a escravidão tal qual aquele período. Mas nós encontramos ainda situações sociais em que são semelhantes a uma escravidão. Quando as condições de trabalho são insalubres, quando um dono de empresa ou de um determinado tipo de trabalho, a indústria, ela não garante o mínimo de urbanidade com os seus funcionários, quando ele não põe os seus funcionários de acordo com as regras trabalhistas, para que ele tenha direitos a uma proteção social, a um fundo de garantia, a um INSS, né? Quando ele não tem direito a um afastamento em razão da sua doença, quando ele trabalha além das suas forças, numa carga de trabalho que vai além do limite das suas forças, lhe causando adoecimento, quando há, por exemplo, um excesso de assédio moral, trazendo os chamados bullying e transtornos de borderline nos seus funcionários. Isso ainda é um reflexo da nossa sociedade. A diferença é que hoje isso é punido. Hoje a legislação, ela foi se evoluindo, ela foi se adequando de acordo com a necessidade, com a ressonância do momento. E quanto mais for duro o nosso coração, vai ter um momento aqui que eu coloquei sobre isso, mais a necessidade da dureza da regra, da norma, da legislação. Eu sempre dou o exemplo do cigarro, né? Para explicar isso para os meus alunos. Por que às vezes a lei precisa ser firme, dura e punir? E aí, a sanção dentro do direito, a gente tem várias situações. Tem a situação de pena restritiva, quando é crime, de restringir a pessoa a sua liberdade, tem a pena preventiva, tem a sanção de educadora, né? Existem vários tipos. Mas, no caso de cigarro, por exemplo, foi preciso fazer multas, né, sanções aos donos de estabelecimentos, se eles não cumprirem aquela norma. Então, vai além do indivíduo, fumar ou não. Precisou, para que a lei fosse realmente colocada de forma eficaz, não fumar em espaços coletivos, precisou dar uma sanção para o dono do espaço coletivo, porque senão o dono, para atender o anseio do seu consumidor, ele ia continuar fazendo isso acontecer. Percebem que, às vezes, a norma precisa punir, dar uma pena, uma sanção, uma multa, para impedir que o coletivo adoeça, né, ou sucumba diante dessa falta de harmonia. Então, os espíritos, eles ainda se colocam aqui na resposta. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas da justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. É por essa razão de estar no nosso coração, que, por exemplo, agora eu perdi a palavra, os abolicionistas da época lá da abolição da escravatura aqui no nosso país, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. Por quê? Por conta de ideias de pessoas que tinham desenvolvido em seu coração esse sentimento de justiça, dado o progresso moral dessas pessoas. A princesa Isabel, por exemplo, que foi a que assinou a Lei Áurea,
ela era uma grande abolicionista, uma mulher que trabalhou isso clandestinamente muitas vezes. Ela escondia escravos, até que ela conseguiu pela luta. Só que imaginem vocês, na época, como que isso podia ser. Ela era considerada uma pessoa que fazia movimentos clandestinos, então ela já não era bem vista, né? Uma mulher ainda que é contra a sociedade dela, contra o país. Imaginem, possivelmente ela deve ter sido acusada, né, de ser contra o próprio país dela, porque ela estava prejudicando o comércio daquele país. E então ela foi muito rechaçada até conseguir. A luta dela tem que ser valorizada, e o que ela conquistou com a assinatura da Lei Áurea, porque ela estava motivada por este sentimento de justiça. Percebem? Então, a gente pode trabalhar isso dentro de nós, ouvindo essa voz que vem do nosso coração. Então, deixa eu só abrir aqui, que eu não estou vendo quem está falando. Como é que eu faço? É a Manuela. Ah, tá, pode. Deixa eu tentar ver você, porque é ruim assim. Obrigada. Espera aí, eu vou interromper e vou ver você, porque senão eu não... Aí, pode falar. Juliane. Oi, pode falar. Juliane. Sim, pode falar. Eu vou fazer uma pergunta. Quando os bandidos fazem coisa errada, o que acontece com eles? Não entendi. Quando os bandidos fazem coisas erradas, o que acontece com eles? Você tem uma deficiência. Eu tenho uma deficiência, o que os bandidos acontece com eles? Acontece com eles quem? Eu não ouvi essa parte. Os bandidos. Ah, os bandidos. Isso, então, exato. Então, a gente vai chegar lá. Eu vou falar sobre as leis humanas já, tá? Tá bom? Guarda só mais um pouquinho a pergunta, que a gente já vai falar disso, tá? Vamos lá. Espera aí que agora eu tenho que abrir de novo uma janela. Então, retomando aqui, gente, esse raciocínio vem dessa ideia de antítese do Aristóteles, tá? É mais fácil ver a injustiça do que a justiça, porque a justiça em si, ela tem vários conceitos. A gente pode definir assim, o que é justo? Como que eu defino essa justiça? E aí, eu lembro a vocês o Salmo 82, que foi citado por Jesus no Evangelho de João, quando ele diz, eu disse a vocês, vós sois deuses. E nós somos deuses porque nós somos capazes de chegar a essa perfeição moral exercitando esse senso de justiça. Mas esse senso de justiça, ele vai ser exercitado através do nosso progresso moral, né? Então, é um conjunto. Vejam que é uma situação muito sistêmica. A gente não consegue estudar o Livro dos Espíritos em uma coisa só e entender tudo. Claro que a gente precisa entender todo o conceito, os conceitos, todas as leis, esse conjunto de leis morais que vão, tanto que a lei de justiça, amor e caridade é a última, né? A última que fecha as leis morais. Então, como definir isso, né? E é como Aristóteles colocou, é mais fácil ver a injustiça do que a justiça. Quando você vê algo injusto que te toca, é a hora que você começa a exercitar. Mas peraí, por que eu estou achando injusto? Para que eu quero fazer algo? Para que serve essa situação? Né? E esse é um sentimento inato, porque nós somos criaturas do Criador. Nós somos essas criaturas que somos deuses com D minúsculo, vamos dizer assim, né? Então, Deus que nos criou
coloca no nosso cerne, no nosso íntimo, esse sentimento inato de justiça, mas que a gente pode aprender. Então, aqueles lá, voltando a um tempo atrás, eu gosto de falar do que aconteceu e que a gente sempre faça uma reflexão, por isso que eu fiz a reflexão da escravidão com as questões de trabalho, porque vocês nem imaginem o quanto que são encontradas pessoas em situação semelhante à escravidão. Há um tempo atrás, eu vi uma notícia de uma empregada doméstica, que na verdade nem empregada doméstica ela era, ela já estava com quase 70 anos, ela passou a vida inteira trabalhando para uma pessoa, uma família, sem receber salário, sem ter nenhuma garantia protetiva, não teve estudo, ela praticamente de criança ela vivia lá, e ela tinha uma situação de subserviência tão grande com aquela família que ela não queria sair de lá. A situação era semelhante à escravidão, porque ela era impedida de fazer várias coisas, ela vivia meio que, era como se fosse uma... esqueci o nome, quando a pessoa fica presa em casa, que não pode sair. Ela era presa, ela não podia sair, e eu esqueci agora, tem uma palavra que define isso. Cárcere privado. Isso, em cárcere privado. Então, ela era praticamente um cárcere privado, e quando descobriram uma denúncia que foi feita, ela não queria sair, porque ela se habituou com aquela opressão, com aquela situação que ela foi subjugada a vida inteira, ela não aprendeu outra coisa, e ela achava que ela tinha que ter gratidão por aquela pessoa. E essa senhora, claro, ela vai ser acolhida, e certamente na espiritualidade ela vai se elevar muito, dada a sua humildade, né, que uma vez que ela não se revoltou contra, porém, ela foi tratada como um objeto, como uma propriedade, talvez como um animal, né, e isso é uma situação de escravidão que a gente ainda vê hoje. Para aquelas pessoas que cometeram este ato, elas vão ter as suas punições, mas vejam que ainda existe isso. E isso reflete o quê? A falta de progresso moral desse ser que reencarnou num outro momento, trazendo ainda lá os resquícios do passado, como se dono de engenho fosse que ainda pudesse submeter um outro ser humano. E aí, gente, que vem essa questão 874, que Kardec diz, sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que o outros parece injusto? A pergunta dele é excelente, porque ele vai construindo, né? Primeiro ele fala, se tá inato, então por que um pensa de um jeito e o outro pensa de outro? Por que eu acho que isso é justo e o outro acha que não é? Mas aí como que funciona isso, né? Aí os espíritos respondem, é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maioria dos outros sentimentos naturais. Aqui você pode ver que os espíritos meio que dão um puxão de orelha, né? Eles estão dizendo assim, olha, a maioria de vocês fazem isso. Vocês têm essa péssima mania de misturar com paixão. Por que são paixões? É olhar sobre o seu próprio prisma, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ou seja, vocês só olham para aquilo que te interessa. Vocês só estão olhando para as suas situações de cunho pessoal. Se atendeu a sua situação, bem. Se não atendeu, amém. É isso que os espíritos estão dizendo para nós. Eles estão puxando a nossa orelha e falam assim, olha, pessoal, isso aí é muito comum, vocês são assim ainda, vocês estão muito apaixonados. E a paixão é o quê? Lembra do Eros? É a troca, eu quero algo em troca. O Eros eu me apaixono por você, mas você tem que ser meu. Se você não for meu, não vale. Se você for de outro, eu vou ter ódio de você, eu vou ter raiva de você. Isso é a paixão. E a gente leva a paixão para todas as nossas relações, para quando a gente vai definir o que é justo e o que não é.
Então, a gente contrata uma pessoa e fala assim, ah, eu não vou registrar essa pessoa, não, eu vou pagar para ela, vou fazer para ela um negócio. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de pandemia, vamos pegar o momento atual, que é mais fácil da gente visualizar, né? Ah, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, antes do governo federal, assim, o governo federal ele abriu algumas possibilidades de suspensão do contrato, manter pagamentos das pessoas, mas até isso acontecer, demorou uns dias, e as pessoas ficaram assim, e agora? Eu tenho que continuar pagando o salário da minha diarista? Será que eu tenho que continuar pagando a minha empregada? E aí vem o que é o justo. Falei, peraí, se eu estivesse no lugar dela, eu não tenho outra casa para trabalhar, eu só trabalho na casa dela, e eu tenho que ficar em casa. Eu gostaria de ficar sem recebendo nada para comer, né? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer. Será que, se eu estivesse vendo sobre o meu prisma de paixão, eu não estou cometendo uma injustiça? Será que, se eu usar da mesma linguagem, olha, eu não vou pagar, até porque eu não estou tendo o serviço em troca. Eu não estou tendo o serviço em troca, então não tenho que pagar. Isso é justo. Eu estou sendo justa, não pagando o salário, porque ela não está me dando o serviço. Ponto. Ok, tudo bem. Mas isso toca onde em você? E se fosse o contrário? E se a empregada doméstica fosse você? E não você a patroa? Será que você ia achar justo ter que ir para sua casa compulsoriamente, não por sua culpa, mas porque existe um impedimento sanitário, você ter que ficar em casa, não trabalhar, não por sua vontade, e não receber nada para a sua subsistência e alimentar a sua família? Sendo que aquele que pagava não mudou a situação econômica, já que era dentro do orçamento familiar aquele valor mensal? São questões que nós precisamos pensar sempre que um fato novo social acontece. Sempre que novas relações se modificam. A pandemia está trazendo isso, está trazendo essa oportunidade que a gente tem de olhar para o coletivo. Ao mesmo tempo que eu estava dizendo no início, para quem entrou, da coisa positiva que a gente está enxergando da pandemia, nos aproximar de pessoas de outros estados, de a gente poder estudar em grupo pela internet. E então faz com que nós tenhamos que nos olhar mais internamente, porque ficamos solitários. Eu, no meu caso, eu moro com meus 2 filhos, eu sou a única adulta da casa, né? Então, eu que tenho que cuidar de tudo mesmo. E nos momentos de solitude, eu faço as minhas avaliações, eu não tenho outro adulto para conversar, apesar de que eu converso bastante por aqui, né? Mas a gente passa a se olhar, é esse espelho escancarado. Agora, a gente também tem que pensar no coletivo. A partir do momento que eu preciso ficar em casa, isolado, porque eu estou protegendo outras pessoas também, além de mim mesma, por conta da proliferação do vírus. São situações que não são colocadas a todo momento, porque o mundo está em eterna transformação. A sociedade, as relações sociais, elas estão se modificando, assim, num piscar de olhos. E é a hora que a gente tem a oportunidade de desconstruir conceitos antigos, de desconstruir aquele homem velho e trazer um homem novo. Mudar a forma de falar as coisas. Eu tenho muito exercitado a maneira como eu me reporto a determinadas falas. A gente que tem, hoje eu tenho mais de 40 anos, a gente ainda traz resquícios de fala de pai e mãe, né? Por exemplo, a gente falando agora de escravidão. Ainda existe uma questão racial muito grande e que se descortinou no mundo agora. A gente teve esses eventos recentes nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, que descortinaram a questão do racismo de forma muito evidente. E isso mostra para a gente que nós não somos pessoas cordiais como nós achávamos que éramos. Que o brasileiro não é esse alegrinho, bobo, alegre, como dizem
que fica rindo para tudo. Não é bem assim. Nós somos bem racistas ainda, nós temos muitas dificuldades em enxergarmos quem nós somos de verdade. E aí que vem, com essa que eu estava dizendo, eu comecei a modificar algumas falas. Por exemplo, eu cresci ouvindo minha mãe falar assim, segunda-feira é dia de branco. Como se só branco trabalhasse. Mas minha mãe também falava porque ela ouviu alguém falar e assim foi. E aí, hoje, eu já raciocino, falo, não vou mais falar assim. Isso não é legal, isso fere, isso traz uma repercussão não boa. Então, a gente vai se desconstruindo, vai mudando esse conceito, vai mudando, tirando as paixões que ainda alteram o nosso sentimento natural. E a gente pode exercitar isso através da reflexão, através da meditação, através da oração, do encontro consigo mesmo, para olhar para dentro da gente quem é que nós somos. E aquilo que a gente quer ser. Porque se eu hoje sou assim, mas eu não quero ser assim para sempre. A gente pode alterar esse nosso ser. E Kardec continua. Como se pode definir a justiça? E nós estávamos falando desse conceito de justiça, né? O conceito de justiça, pessoal, ele pode ser visto sobre tantos paradigmas, tantos prismas variados, sabe? Eu posso falar de justiça sobre o prisma do direito, da filosofia, da ética, da religião. Então, nós temos vários conceitos de justiça que a gente pode apurar. Mas os espíritos foram na jugular da gente, assim. Ele vai e diz, a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, o limite, qual é o limite? É o outro. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quando eu começo a exercer este limite de respeito, e o respeito, ele é respeito para tudo. É no respeito, inclusive, naquele que está errado. É o respeito, inclusive, àquele que age em contrariedade ao que você pensa. Respeitar o direito do outro pensar diferente de você também. Esse é o conceito de justiça que os espíritos querem que nós aprendamos, que nós entendamos. Então, quando eu respeito o direito do outro, dos demais, eu estou me libertando também do compromisso de exigir algo dele que seja diferente daquilo que eu busco. Então, nesses prismas variados, assim, 3 citações aqui para vocês. Tomás de Aquino, ele entendia que o conceito de justiça seria dar a cada um o que lhe pertence. Aí, Aristóteles, ele trata, que é muito conhecido dentro do direito, a gente aprende o que é justiça, é o conceito de equidade. Equidade é igualdade com justiça, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida dessa desigualdade. É com esse conceito que a gente trabalha, por exemplo, o porquê de ter uma licença maternidade, por que a mulher sai, por exemplo, quando tem o bebê. Se a gente for falar do ponto de vista a igualdade formal para todos, eu vou estar sendo injusto. Eu vou estar sendo injusto quando uma mulher ganha bebê e eu a obrigo a voltar a trabalhar no outro dia após parir seu filho. Se eu for partir do prisma da igualdade pura e simples, eu estou praticando uma injustiça. Concordam comigo? E entre várias outras coisas, né? Então, quando se define dentro do direito, quando vocês veem notícias assim, que sai o STJ, o STF decidiu não sei o quê, o tribunal não sei dos quantas faz assim, não sei das quantas. Eles avaliaram, né, claro que tem, entre o próprio meio jurídico não tem consenso em tudo, mas o ponto de partida, quando 2 princípios estão em conflito, vamos ver aquele que pesa mais.
Então, no exemplo bem bobo que eu dei agora, que é da mulher que foi ganhar bebê, é óbvio, não é? Não fica óbvio. Não é aquilo que tocou. Você sabe quando é injustiça, que está lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, assim, tá, é inato, a gente sabe quando é injustiça. Pô, você vai mandar uma mulher que acabou de ganhar bebê no outro dia trabalhar, isso é injusto, ela tem que amamentar o bebê. Vejam que isso ressoa na gente, porque a gente já exercitou isso, a gente já chegou num patamar da sociedade que a gente sabe da importância da maternidade, a gente sabe a importância da amamentação, a gente sabe que ela vai, é um novo ser que está em formação, que precisa de cuidados. Então, o tratamento não pode ser igual para os iguais, e ele tem que ser desigual, de forma desigual, na medida dessa desigualdade. Há uma desigualdade aqui. Para eu fazer justiça, eu tenho que elevar os dois. Aí, o que vem o direito? Cabe ao Estado garantir essa proteção a essa mulher. O empregador também não é justo que ele pague isso e sem ter a contraprestação. Então, quem que tem que vir? O Estado. O Estado vem e traz a proteção necessária, que é o Estado enquanto, né, tutor de toda a administração pública. E aí o Estado deve proteger essas desigualdades. E aí a gente pode falar disso, isso aí é uma coisa bem ampla, dá para falar muita coisa, só um exemplo. Platão, ele diz que o conceito de justiça está na harmonia social. Toda vez que a sociedade se desarmoniza, é que há a injustiça, né? Então, vejam só, são 3 conceitos diferentes para que a gente chegue mais próximo o que está dito aqui. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Só que aí Kardec vai, não contente, pede para explicar melhor. O que determina esses direitos, então? O que determina esses direitos? 2 coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos que podem ter variado com o progresso das luzes. Lembra que eu falei lá do exemplo da escravidão? Né? A gente vai tendo leis que se adequam ao progresso das luzes. Hoje, por exemplo, você não pode contratar uma criança com 10 anos de idade, porque existe uma lei que barra o direito do menor. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante essa proteção, que ela não pode trabalhar, ela não pode ter a sua infância roubada com um trabalho que regulamentado, né? Regulamenta-se a partir dos 14 anos, que é o menor aprendiz, tal. Mas, por exemplo, antigamente não era assim. Antigamente, você tinha no meio rural, a minha mãe conta que ela começou a trabalhar, ela começou a andar, ela trabalhava na lida com o meu avô e minha avó. E aí, o que acontece? O direito vem hoje para dizer, olha, naquela época, não tinha essa proteção que nós temos hoje. Então, esse tempo que a pessoa trabalhou com menos de 12 anos de idade, nós vamos aceitar hoje para computar na aposentadoria, porque aquela época estava errada. Hoje está certo, mas aquela época não tinha esse impedimento. Se não tinha impedimento, foi erro do Estado. O Estado que errou e que deixou essa pessoa trabalhar. E se ela trabalhou, ela merece ter esse tempo computado na aposentadoria dela. Vejam só a importância da comunhão entre a lei humana e a lei natural. Hoje, foi a semana passada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que pessoas que trabalharam no meio rural com menos de 12 anos de idade poderão ter o seu tempo computado na aposentadoria hoje. Só que hoje não pode. Hoje você não pode pôr uma criança para trabalhar com menos de 12 anos de idade.
Ocorre que naquela época podia. Ou seja, aqui nessa decisão, a gente vê claramente um conjugado da lei humana com a lei natural. E os homens vão formulando essas leis de acordo com os nossos costumes. A gente vai evoluindo, né? E aí ele continua ali, vede se hoje as vossas leis, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, eu dei 2 exemplos para vocês, que acabam os 2 remetendo à força excessiva do trabalho, não é mesmo? A força excessiva do trabalho, tanto colocar uma criança muito cedo para trabalhar numa lida extremamente pesada, como um escravo que não tem direito nem a um salário, né? Quanto mais, às vezes, nem alimentação digna ele tinha. Nem sempre, pois, acorde com a justiça o direito que os homens estabelecem, ou seja, nem sempre a justiça e os direitos que os homens se estabelecem estão em consonância, estão em equilíbrio. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Olha, nem todas as relações sociais o direito regula. A gente não contou aqui um exemplo da pandemia, logo no início, quando ainda não tinha medida provisória que garantia. Para quem não entende, o que pode ser feito no período de pandemia? Você pode ter uma suspensão do contrato de trabalho, que pode ser de dias, pode ser de mês, pode ser até 2 meses, né? Então, o que facilita para a pessoa? Você suspende o contrato do empregado, ele vai receber um seguro-desemprego do governo federal nesse período de pandemia. Então, não prejudica ninguém, cada um fica na sua casa e a pessoa recebe o salário, né, como uma emergência nesse período, e o empregador também não precisa pagar, tá? Isso foi regulamentado. Mas isso precisou ser regulamentado para quê? Porque houve uma necessidade, a relação social. Em momento algum antes, isso poderia ser feito. Isso antes de uma pandemia dessa, isso era inimaginável, né? Inimaginável. Aonde que a gente ia imaginar que eu poderia mandar minha funcionária para casa, não pagar nada e o governo pagar a conta para mim, né? Então, é uma coisa que foi acontecer diante de uma necessidade da relação social. Agora, até isso acontecer, até existir a regra que estabelecia esse direito para essa minha empregada e para mim também como uma empregadora, o que eu poderia fazer? Eu tinha um fato, eu tinha uma relação social na minha mão que não tinha direito que acobertava. O que fazer? O que a minha consciência manda? O que o tribunal da minha consciência manda fazer? Eu poderia muito bem me omitir a ele e dizer, não vou pagar nada porque não estou tendo serviço ou mão de obra. Ou eu vou manter seu salário para você ter o que comer. Depois a gente vê o que faz mais para frente. Então, é um exemplo atual de como proceder e o que realmente acolhe o nosso coração. Então, nós temos aqui, gente, uma situação clara entre o direito natural e o direito positivado. O direito positivado é aquilo que está posto, aquilo que está regulamentado. Esse exemplo que eu dei da medida provisória que garante a suspensão do trabalho, do contrato, sem custo para o empregador. Né? Claro que tem níveis, né? Tem regras, não é assim para todo mundo do jeito que quer, mas existe essa possibilidade. Esse é um direito positivado, mas existe o direito natural, né? E aí o direito positivado, ele atua quando há um equilíbrio rompido, uma falta de harmonia social, uma necessidade de regulação pela imposição da lei humana. Então, se eu mato alguém hoje, eu vou ter uma pena retributiva. Claro que
de acordo com a situação, existem várias, né, questões a serem avaliadas, mas existe uma pena, que é uma pena de liberdade de liberdade, né, de restrição de liberdade. Na era de Moisés, como que era essa pena? Matava igual. Você matou um, mata o outro. Você roubou, corta a mão, né? Então, a lei de talião, ela não tinha essa compensação, ela não era compensativa, mas ela era de acordo com aquele momento. Ela refletia a dureza dos corações da sociedade. E quanto mais duro for o coração da sociedade, mais dura será a pena. Vai chegar momentos em que nós não teremos mais penas restritivas de direito, de liberdade. Nós não teremos mais penas que restringem a liberdade, a não ser em casos de extrema periculosidade, né? Mas quando nós atingirmos uma era da regeneração de fato, essas penas serão educativas. Se vocês tiverem interesse, busquem no Google as APACs, APACs, com S no final. São algumas presídios que são regulamentados, são cuidados visando a educação do preso. E o que eles fazem é incrível, é incrível. Depois que acabar a aula, eu mando para o seu Pedro o link da palestra que teve desse promotor de justiça que deu a palestra para nós em 2017, num congresso da AGE Brasil, lá em Goiânia, onde ele fala desse trabalho, que é uma palestra emocionante, que foi uma das coisas que mais me tocaram naquele congresso, o amor com que aquele homem trabalha com os presidiários, que ele inclusive leva o filho dele para jogar bola com os presos lá desse determinado local, lá no Rio Grande do Sul. É uma forma, e olha, gente, isso está lá no livro Céu e Inferno, onde Kardec fala sobre aquele final do livro. O seu Pedro, o senhor vai lembrar para mim, no Céu e Inferno, tem lá no último capítulo, até o final da aula eu lembro, sobre eu tô ruim de memória hoje, hein? Depois eu lembro. Eu vou ver isso para vocês também, porque isso é muito legal. Eu vou mandar o link para vocês verem essa palestra, e ela está em consonância com o tribunal, causa do tribunal, como que é, gente? Eu estou localizando aqui para você. Procura para mim aí, é que agora eu não consigo procurar. É o último capítulo que você quer? Tribunal... Já vejo aqui. Do Céu e Inferno. E lá ele fala sobre essa forma de harmonização das penas, sabe? Das penas. Kardec trata disso. Vejam, gente, Kardec, a doutrina espírita trata disso. E a gente não está fazendo isso acontecer. A gente ainda tem um preconceito com quem é preso. A gente tem preconceito. É claro que tem que tomar cuidado, tem pessoas que são perigosas, mas ninguém dá emprego para essa cidadão. O nosso sistema penitenciário é péssimo nesse país, e parece que a gente quer só encher de gente lá dentro, fechar a porta e esquecer essas pessoas lá dentro. O trabalho das APACs, eles realmente ressocializam a pena no direito penal brasileiro, ele é de ressocialização. A nossa lei de execução penal é uma das leis mais lindas que existem, mas ela não aplica porque não tem um sistema penitenciário adequado. A gente não tem lugar para pôr esses seres humanos. E aí você enfia todo mundo num buraco lá, fecha a porta e finge que está resolvendo o problema, só que não está. Então, isso aqui traz para nós ainda a dureza dos nossos corações. A gente acha que eu sou brasileiro é cordial, Brasil do futebol, né? O Brasil é o país do samba e do futebol, todo mundo alegre. Será que somos mesmos? Será que nós somos essa cordialidade toda?
Será que o nosso racismo não está impregnado, o nosso preconceito, a nossa discriminação, a misoginia, a falta de olhar coletivo, o individualismo excessivo? Será que isso não está demonstrado muito mais do que essa possível cordialidade? Então, são coisas para a gente refletir. E aí, na pergunta 876, ele diz, já está quase no meu tempo aqui, posto de parte o direito de que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E aí ele fala, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então a fórmula é simples. O Cristo nos deu essa fórmula. Que a gente queira para os outros o que queremos para nós mesmos. Se acontecer comigo, como é que eu gostaria de ser tratado? Então, aqui nós temos que o nosso limite está no outro. O exercício desse amor filia, o retrato do amor fraternal que em evolução chegará ao amor ágape. E aqui, quase finalizando, para a gente dar abertura para vocês falarem, deixa eu ver se dá tempo de fazer mais essas duas perguntas aqui. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem obrigações especiais. Então, se nós nascemos em nossa sociedade, temos obrigações semelhantes? Sim, que é a de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias, que são aquelas paixões lá. Eu uso de represália, eu vou fazer se você fizer para mim, né? Você cometeu um erro, eu vou te crucificar o resto da vida, porque você cometeu esse erro. E eu não vou aceitar mais o seu perdão. No vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça, cada um usa de represálias. Essa a causa da perturbação e da confusão em que vivem as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, cada um possui direitos outorgados, recebidos, né? Direitos recebidos, mas impõe deveres recíprocos. Todos nós temos deveres uns com os outros. E para finalizar, na pergunta 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, ser justo não é ser bonzinho, né? Ser justo é praticar o amor e a caridade. E muitas vezes praticar o amor e a caridade é também dizendo não. É também dizendo, não vou lhe conceder este benefício, porque você precisa, neste momento, lutar por ele. É o que a gente faz muitas vezes pelo filho, é o que a gente faz muitas vezes, deve fazer muitas vezes com alunos, né, numa situação de hierarquia, mas é também o que a gente faz quando a gente estende a mão no momento em que aquele não pode erguê-la até alcançar você. Quando a gente precisa estender a mão um pouco mais comprida para que aquele que tem a mão curta chegue até você. E assim eu finalizo. Queria colocar aqui essa música. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu queria colocar essa música aqui, que trata... deixa eu copiar. Essa música é uma música que tem uma letra
fala muito desse amor-filia. É uma música, não é muito conhecida, vi que dentro da doutrina espírita, ela é um pouco trabalhada. Eu já vi alguns, como é que chama? Aqueles cantores espíritas cantarem, e eu queria colocar aqui para vocês. Vocês estão vendo? 1, 2. Vocês estão vendo? Só me confirma. Juliane, ela não abriu, não. Não abriu? Então eu vou parar e outra. Espera aí. Porque, às vezes, o aplicativo... E às vezes tem que fechar e abrir de novo. Tenta novamente, por favor. Tá. Pois. Vamos lá. Eu acho ela muito bonita e eu achei que ela tem a ver com o tema do amor-filia. Uhum. Não está aparecendo o YouTube. Eu acho que eu vou ter que fechar a apresentação. Acho que eu fecho ela e abro outra. Vamos lá. Normalmente ele vai ter que ser feito pelo Chrome aqui, será? Pelo Chrome, né? Alguma coisa assim. Tá. Acho que é aqui. Tem que ter uma extensão. E agora? Opa, vamos ver. Isso. Deu? Então deu certo. Vamos ver se ele vai reproduzir. Tá estranho, né? É o som que está estranho. Acho que não vai dar certo. Juliana, faz o seguinte, envia o link para mim e eu coloco depois Tá. para que as pessoas possam visualizar. Ver a música, né? Tranquila. Uma pena, mas que pena. O aplicativo ele tem outros meios para... Eu tentei também fazer na quarta-feira e não consegui, e dava esse tipo de problema no som. Às vezes é porque ele sai do som daqui. Não sei, no Zoom eu consigo. Pelo Zoom eu deixo. Mas tá bom, não tem problema. Eu vou mandar o link. Então, finalizamos aqui. Então, ao invés da música, eu vou colocar, então, uma leitura do Emmanuel. Peraí. Ótimo. Para a gente finalizar. Cadê? Agora, Jesus. Explorador, não. Aqui. Acho que eu vou fechar esse aqui. Eu parei a apresentação? Parei, né? Parou, se sim. eu colocar, eu vou ler para vocês. Posso ler, então? Pode, com certeza. Tá, é o texto do Emmanuel, chama da Caridade e Esperança. Lembra-te da esperança para que a tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não somente a côdea de pão que lhe mitiga a fome, mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhe restaurem as energias. Não apenas entregarás ao companheiro, abandonado à intempérie, a peça que te sobra ao vestiário opulento, mas agasalhá-lo-ás em teu sorriso espontâneo, a fim de que se reerga e prossiga, adiante, revigorado e tranquilo. Não ouvides a paciência divina com que somos tolerados a cada hora, qual acontece ao campo da natureza em que o sol 1000 vezes injuriado pela treva, 1000 vezes responde com a bênção da luz. Dentro de nossa vida, assinalamos a caridade infinita de Deus, refazendo-nos a oportunidade de servir e aprender, resgatar e sublimar todos os dias. Não te faças palmatória dos próprios irmãos,
aos quais deves a compreensão e a bondade de que recebes as mais elevadas cotas do céu, na forma de auxílio e misericórdia, em todos os instantes da experiência. Não profiras maldição, nem espalhes o tóxico da crítica no obscuro caminho em que jornadeiam amigos menos ditosos, ainda incapazes de libertarem a si mesmos das algemas da ignorância. Recorda que Jesus nos chamou à senda terrestre para auxiliar e salvar, onde muitos já desertaram da confiança no eterno bem. Seja onde for e com quem for, atende à esperança para que o mundo conquiste a vitória que se destina. Aliviar com azedume é alargar a ferida de quem padece e dar com reprimendas é envolver o socorro em repulsivo vinagre de desânimo ou desespero. A maneira de raio solar que desce a furna cada manhã, restaurando o império da luz, sem reclamação e sem mágoa, sê igualmente para os que te rodeiam a permanente mensagem do amor que tudo compreende e tudo perdoa, amparando e auxiliando sem descansar, porque somente pela força do amor alcançaremos a luz imperecível da vida. Emmanuel. É isso, pessoal. Muito obrigada por vocês me ouvirem até agora, pela paciência de vocês. A gente não tem a pretensão de ser dono da verdade, né? E sou uma estudante, né? Não falo nem estudiosa, eu sou uma estudante mesmo, que é o termo mais correto, como todos nós. É a forma que eu encontrei, assim, de ser mais didático. Espero que eu tenha sido clara com você. Desculpe se houve alguma palavra um pouco mais... tentei não ser tão jurídica, né? Mas eu espero que vocês possam ter gostado. E a gente fica aberto agora para algumas considerações. Juliane, obrigado, viu? Foi ótimo e reforçou algo muito importante. E nós devemos estudar muito mais as obras básicas, sabe? E principalmente o Livro dos Espíritos. Deixou muito claro isso. Nós temos duas colocações. Primeiramente, o Vitor, ele nos passou, Juliane, e eu localizei aqui naquela citação, do livro do Céu e Inferno. Veja se é o capítulo 7, o item Código Penal da Vida Futura. Seria esse? Tribunal, eu não conseguia, Código Penal. Eu falei, Tribunal Penal, não é Tribunal Penal. Sabe quando dá um branco na gente? Eu estou aqui com o meu Céu e Inferno. Eu tinha que erguer para pegar. O Vitor, que está participando conosco, depois ele vai falar também. Vitor, ele que nos passou, eu localizei aqui, é o capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, né? Isso. É o terceiro item, Código Penal da Vida Futura. Você quer falar alguma coisa a respeito? Complementar? Não, eu queria falar que lá no Código Penal da Vida Futura, Kardec faz esse estudo a respeito das penas, né? Das penas e dentro da visão espírita. E o quanto que isso se correlaciona com a nossa lei de execução penal. Foi o que eu disse eu não sou criminalista, mas a gente conhece um pouco, né? Dentro de um contexto geral. E a nossa lei de execução penal, ela segue esse raciocínio do que está na doutrina espírita. Creiam vocês, a verdade é que segue. Tem um princípio muito de ressocialização, um princípio humanista muito grande. Então, quando a gente vê falas assim, infelizmente a gente ainda ouve, esse povo tem que morrer, né? Bandido bom é bandido morto. A gente ainda ouve isso, e isso está totalmente fora da doutrina espírita. A doutrina espírita não prega isso. Kardec nunca colocou dessa forma. E a gente precisa estudar as obras básicas para entender a essência da doutrina espírita. Kardec, quando codificou a doutrina, ele não estava buscando nenhuma religião nova.
ele estava buscando abrir as consciências da ciência atual, da época, né? Tanto que ele levou isso para a academia, ele se viu iluminado com aquele conhecimento que abriu a mente dele, aquele despertar que ele recebeu, e ele falou, eu preciso mostrar isso para meus amigos lá da academia, da ciência, isso é ciência. E a gente talvez está se perdendo muito nisso, né? Nós espíritas, eu também me incluo, quando a gente deixa de estudar essas obras essenciais. E é lá, na faculdade a gente aprende muito assim, o professor fala, Juliane, se você quer saber o que aquele pensador fala, você tem que ler ele, a obra dele, não ler aquele que interpretou o pensador. Você tem que ler o pensador. Se você quer conhecer Aristóteles, você pega o livro dele, você pega a obra dele, você não vai pegar o José da Silva que falou sobre o Aristóteles, né? Então, é um pouco isso que a gente tem que ver. Vamos ver o que Kardec escreveu, o que ele codificou. E aí, esse exemplo que eu dei do Código Penal da Vida Futura, gente, é impressionante como que faz essa ressonância com a nossa legislação penal, que tá, claro, tem remendos, tem coisa, mas eu estou falando da lei de execução penal, que é aquela que vai lá para quem está preso já, né? Para quem já está preso, para quem já foi condenado, né? Já foi apurado um crime, a pessoa já foi condenada, teve uma pena, aí ela vai presa. Então, o trabalho, a partir daí, muda de juiz, já não é o mesmo juiz que condenou, que cuida daquele que está preso, vai para um juiz que é da execução penal. Aí, esse juiz da execução penal, ele vai ter um relacionamento com esse preso, né? De vez em quando ele vai precisar sair para visitar a mãe, de vez em quando ele vai, né, é dia dos pais, Natal, ele vai ter direito a uma remissão de pena? Ele não vai ter, ele teve bom comportamento? Vamos diminuir a pena dele? Isso é caridade. Isso é caridade. A gente acabou de ver. E o que a gente faz quando a gente vê uma notícia? Ai, que absurdo. Esse aí tinha que morrer na cadeia. Esse tinha que apodrecer. Isso não é fala de espírita. Espírita não pode falar assim, gente. Pelo amor de Deus. Então, rebobina a fita e pega o livro de Kardec e lê de novo. Né? Porque alguma coisa a gente não está entendendo. E é aí que vem aquela pergunta lá, que ele fala, as suas paixões atrapalham. E a gente faz o quê? Represália. A gente fica fazendo represália. Então, é uma chacoalhada que a gente retoma toda hora. Né? Toda hora a gente toma. E é claro, gente, que não há aqui, como eu estou dizendo, fazer juízo de valor e nem dizer que a gente também não sente. Por exemplo, ontem a gente teve uma notícia muito triste aqui de uma moça que foi encontrada morta, né? Alguém sequestrou a moça, parece ser um crime de feminicídio, não se sabe ainda bem. Há um mês atrás, 2 policiais foram mortos de forma muito cruel aqui também, pertíssimo da minha casa, que inclusive no dia eu estava indo comprar pão, na frente da padaria onde aconteceu o crime. É claro que a gente se indigna, se entristece. Não seria humano, né, da nossa parte, não se indignar, e a gente tem que se manter indignado, mas entender que isso é um fenômeno social que só reflete quem nós somos, também faz parte do nosso aprendizado. E ver que, essas pessoas vão ser punidas, vão receber a consequência das suas penas, mas elas têm o direito de receberem até a pena delas de uma forma humana, de uma forma humanista, dentro do que Kardec colocou lá, no Código Penal da Vida Futura, de uma forma humanista. Ele vai ter o direito à reparação. E ontem eu estava num grupo de WhatsApp de umas amigas, dentre elas uma que mora fora daqui do estado, amigas da minha área também, são algumas advogadas, outra servidora, e a gente estava falando sobre aquele Sérgio Cabral, que foi preso, né, lá do Rio de Janeiro, aquele ex-prefeito
governador, né? E ela falou assim, nossa, esse cara tinha que apodrecer, ele vai morrer e não vai pagar nessa vida. Aí eu falei assim, olha, gente, só eu sou espírita no caso desse grupo, né? E aí eu falo assim, olha, mas vocês sabem que a reencarnação serve para isso. Por isso que eu digo para vocês, se vocês não enxergarem a reencarnação como uma lei divina, né? É muito difícil entender a justiça sobre este mundo. E outra, falei para elas, vocês acham que ele já não está pagando? Eu vi uma entrevista uma certa vez, lá na época da Lava Jato, que teve bastante gente presa, né? E um deles, um cara que prendeu, acho que o carcereiro, ele disse assim, olha, o que mais chora, todas as noites ele chora, é o Sérgio Cabral. Ele chora todas as noites. Eu falei, vocês acham que esse homem não está sofrendo? O que esse homem não deve estar sofrendo? E quanto mais o nosso orgulho, mais a gente sofre. Ele está sofrendo muito porque imaginem uma pessoa que tinha o poder na mão, o dinheiro, assim, que eu não tenho nem dedo, nem cabeça para contar, né? E uma quantidade de dinheiro que ele achava que ele tinha, com isso, a oportunidade de comprar quem ele pudesse, quem ele quisesse, o que ele pudesse. E que ele desdenhava dessa situação, inclusive fazendo mal para a sociedade que ele era o tutor, né, o responsável. Essa pessoa, quando isso é tirado dela, o sofrimento é atroz. Um homem que não tem mais a sua liberdade, um homem que está preso, teve que raspar a cabeça, usar aquele uniforme de presidiário, para uma pessoa extremamente orgulhosa, isso é muito sofrimento. Muito sofrimento. Então, ele está sofrendo e ele já está pagando. Agora, vai ficar coisa para depois? Vai, por quê? Porque Deus é justo e misericordioso. Ele não é só justo, ele é misericordioso também. E ele não vai mandar a conta de uma vez só. E aí eu finalizei dizendo, e não se enganem, porque nós estamos também nessa mesma leva. A gente não está recebendo tudo agora. Quando a gente reclama de um problema, agradeça, ao invés de reclamar. Deita e fala assim, ufa, obrigada, meu Deus. Mais uma conta que eu paguei, né? Paguei mais uma, eliminei mais um risquinho aqui da minha caderneta, vamos para a próxima, e continua, né? Então, gente, não é ser poliana, é ser realista. Nós estamos aqui pagando nossas contas. E a lei de justiça, amor e caridade, ela é uma ferramenta. Entender esses requisitos, essas ferramentas, são ferramentas, é assim que eu gosto de falar, ferramentas que nos auxiliam para esse, né, caminhar mais leve, para o enfrentamento, para baixar a nossa bolinha, né? Baixar a nossa bolinha, porque na hora que se vier uma situação mais difícil, a gente não sofra tanto com ela, porque o nosso orgulho e o nosso egoísmo já estariam mais lapidados. Fica mais fácil lidar com a dor quando o orgulho e o egoísmo, quando o nosso nariz não está tão em pé. Fica mais fácil. Fica mais fácil lidar com a perda material quando a gente não depende tanto dela. Quando a gente não tem esse lado material tão importante na nossa vida. Fica mais fácil lidar com uma quarentena quando eu não tenho quando não é tão importante para mim ir a shoppings, fazer a unha, arrumar a raiz do cabelo. Fica mais fácil eu me libertar disso se isso já era antes para mim um fator apenas agregador e não indispensável para a minha existência, né? Então, por exemplo, eu estou com meus brancos aparecendo, eu também não consigo fazer mais minhas luzes, sempre gostei de fazer, estou sem fazer a unha, sei lá quantos dias, né? Mas isso importa, né? Talvez é um exercício que a gente também vai se desprendendo daquelas vaidades que a gente talvez não precise tanto. E assim vai para tantas outras coisas, né, gente? Bom, já falei bastante também. Se alguém quiser falar aqui, fique à vontade. Deixa só ter mais uma pergunta da Manuela, antes que a gente abra para as outras pessoas.
Bom, com relação a tudo que você falou, então nós temos que ler e reler e refletir sobre o capítulo, né? Capítulo 11, que é a lei da justiça, amor e caridade. Se não fosse assim, Kardec, né, através do Espírito de Verdade, não teria colocado para nós, né, esse importante capítulo nessa lei natural, essa lei divina. A Manuela pergunta, Juliane, que está participando conosco, junto com a Raquel, Juliane, eu tenho uma deficiência. Qual é o direito para trabalhar? Manuela, tudo bem? Você, o direito ao trabalho você tem.